Paz do Senhor Jesus, sou o pastor Valdir Paz, chegando aqui com mais uma live, nesta noite de quinta-feira, e com bastante alegria, poder, nessa oportunidade, compartilhar com você aí a palavra de Deus. E nós gostaríamos nesta noite de poder estar falando, da maior esperança, aliás, da viva esperança, da igreja. E nós gostaríamos de estar falando sobre isso nesta noite, logicamente, trazendo aí a base sólida, que é a palavra de Deus, e poder estar trazendo algo para o seu coração, para a sua reflexão, e também, esta revelação do que Jesus ele tem para oferecer, e na realidade o que ele propõe a oferecer, através do seu evangelho. E a gente vai ver que são coisas sólidas, não é aí alguma coisa fantasiosa, embora a própria palavra de Deus vai nos dizer que as coisas espirituais, para aqueles que são naturais, parece loucura, parece loucura, porque na realidade elas se discernem pela fé, E, inclusive a própria palavra de Deus já nos define isso, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. Então, eu sempre falo que não há outra forma de se relacionar com Deus se não for através da fé, Se não for através da fé, até porque, e é por isso que, pela ignorância do ser humano, muitos descrê na existência de Deus, sendo que numa rasa exegese, o homem vai poder perceber a presença do Deus Todo-Poderoso, Se a gente for fazer aqui um apanhado aqui de coisas simples, Uma semente, por exemplo, uma sementinha pequenininha aí, de qualquer fruta, Você pega aquela sementinha e coloca lá na terra, e ela, primeiro passo que acontece é que ela morre, depois ela germina, e aí ela brota, e ela brotando, ela torna aí, o processo ali de crescimento, e ela vem a se tornar uma árvore frondosa e frutífera. Ora, se não é a mão de alguém fazendo isso, o que seria? Se não é a mão de alguém fazendo estas coisas, o que seria? Porque o homem não tem capacidade de fazer isso. A única capacidade que o homem tem é colocar a semente lá na terra. O demais é só Deus. Então, assim, se a gente for fazer e inclusive, apóstolo Paulo, lá no capítulo 1 de Romanos, ele vai falar sobre isso, ele vai mostrar sobre isso, que a própria natureza, ela revela a existência de Deus, E eu falei aqui de coisa pequena,
né? Eu não falei aqui de coisas grandiosas, eu falei de coisa pequena. E as coisas mais pequenas, por mais pequenas que elas sejam, elas revelam a existência de um Deus Todo-Poderoso. Então, o que nós propomos falar nesta noite vai ser dentro desta viva esperança que a igreja tem de alcançar esta promessa gloriosa, que quem fez não foi o homem, quem fez foi Deus. E é por isso que nós nos apegamos a ela com tanta certeza, com tanta credibilidade. Por quê? Porque o homem falha, o homem promete e não cumpre, mas Deus não. O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer que as palavras dele passariam os céus e a terra, mas as palavras dele jamais ia passar sem ter o fiel cumprimento. Mas eu gostaria de estar louvando ao Senhor com um hino aqui, e esse hino vai muito dentro daquilo que nós estaremos falando nesta noite, amém? Está chegando a hora de partir. Prepara-te, ó igreja, para subir. Medita sempre firme em oração. Que é tempo de real consagração. Jesus em breve vem do céu, com glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Em breve os anjos vão anunciar que Cristo em grande glória vai descer, e a igreja triunfante subirá, e os crentes com Jesus irão viver. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Medita, ó igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. E quando estivermos lá no céu, a morte nunca mais se falará,
o gozo e alegria e prazer para sempre com Jesus iremos ter. Jesus em breve vem do céu, em glória, majestade e poder. Bendita, ó Igreja de Jesus, que dia glorioso há de ser. Oh, glória, aleluia, maravilha, né? Este hino é maravilhoso, né? E ele traz aqui, dentro das suas estrofes, esta mensagem gloriosa, esta mensagem maravilhosa, né? Aleluia, que é o que nós estaremos falando aqui nesta noite um pouquinho. Eu gostaria de abrir a Bíblia na segunda carta aos Tessalonicenses, de Paulo aos Tessalonicenses, na sua segunda carta, no capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, e esta aqui é uma palavra de consolação para a igreja, em todas as épocas, né? Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 13, que nos diz assim a palavra do Senhor: Não quero, porém, irmãos, que estejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos isto, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e ao encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, é um texto maravilhoso. É um texto que, como eu já falei aqui, ele traz consolação à igreja do Senhor Jesus Cristo em todas as épocas, e principalmente quando Paulo escreveu esta carta na sua época. Sabemos que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela sempre foi perseguida, né? Os cristãos verdadeiros sempre foram perseguidos pelo Estado, perseguidos pelo próprio povo. E lógico que isso para nós não é novidade alguma. Nós não encaramos isso como surpresa, porque o próprio Senhor Jesus, antes da sua igreja ela ser ali, tomar ali o formato, né? Podemos se dizer que hoje nós temos. De antemão, o Senhor Jesus ele já falava: olha, vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Vocês serão odiados de todos por causa do meu nome. Então,
Mas o certo é que a igreja do Senhor sempre foi perseguida. E na época, e nessa época ainda, né, mais ainda, foi uma época de grande perseguição, de uma perseguição assim mais acirrada, podemos se dizer, né, a qual quem conhece a história da igreja sabe aí, e a própria Bíblia, né, primeiramente ela vai retratar aí, né, como que era dada essa perseguição aos cristãos, né? Como que era dada essa perseguição, né? Não se contentava só em blasfemar, não se contentava só em desprezar, não contentava só em, perdão, em deixar de lado, mas sim também perseguir até tirar a vida, né, dos nossos irmãos no passado. Tanto é, né, que a gente vai ver aí os relatos dos primeiros apóstolos aí, como Pedro foi preso diversas vezes ali, os demais apóstolos, nós vemos aí que Estevão foi morto, né, em praça pública, apedrejado. Tiago, o apóstolo Tiago, foi decapitado, né, por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Então a igreja nessa época ela estava passando por uma situação muito difícil, né? Era esse tipo de perseguição que a igreja ela enfrentava na época, era esse tipo de perseguição. Então Paulo, né, inspirado pelo Espírito Santo, ele trouxe esta palavra de consolo, esta palavra, como eu já falei aqui, que traz uma viva esperança, né? Que ela traz esta visão verdadeira, né, de uma realidade futura, que é a igreja do Senhor, aqui perseguida, aqui odiada, mas uma visão futura de que, por causa disso mesmo, né, porque é por causa do Senhor Jesus Cristo, não é por outra coisa. Deixa eu abrir um parênteses aqui e falar, você, irmão, você que é um crente no Senhor Jesus Cristo fiel, né? Não digo aí alguém aí que se denomina, né? Mas alguém que vive na realidade e que é perseguido, né? Que as pessoas olham e deixam de lado, que as pessoas menosprezam, que em todo segmento da sociedade há uma perseguição velada contra cristão, isso é um fato. Há uma perseguição velada contra aqueles que servem ao Senhor Jesus Cristo. Isto aí não é novidade para nós, né? Embora muitos vão dizer que não é bem assim, mas é verdade, é a realidade, né? A gente consegue detectar isso no dia a dia da nossa vivência. E eu sei que muitos têm passado por isso nesta hora. Muitos passam, como eu já falei, em todos os segmentos. É no trabalho, é na escola, enfim, no meio da sociedade. Mas esta afronta, esta rejeição, ela é só por uma causa, por causa do Senhor Jesus Cristo. Eu sempre falei aqui que o homem ele aceita Deus. Você chegar e falar de Deus, todo mundo aceita Deus. E aí ainda tem até aquele slogan, Deus é um só. Não, Deus não é um só. Se você for lá na Índia, por exemplo, tem milhões de deuses. Lá até um mosquito é Deus. Uma vaca lá é Deus. Então, já começa por aí. Esse negócio de Deus é um só, não. Se a gente for caminhar pelas religiões, né? Nós vemos lá que o budismo tem seu Deus, que o espiritismo tem aí os seus deuses, que o catolicismo tem aí os seus deuses, e outras tantas religiões por aí. Mas
O Deus que a Bíblia revela e que é o verdadeiro, não é esses falsos que tem por aí, é o verdadeiro Deus que a Bíblia revela. Só tem um verdadeiramente. E este um, ele é conhecido, né? Ele é conhecido através das Escrituras, que traz essa revelação para nós, né? E na realidade, o que acontece? Mas então a gente sabe que o porquê de tudo isso. Mas o contexto daquela realidade naquela época era um pouco mais, né? Era um pouco mais profundo, podemos se dizer. E hoje a perseguição se dá muito, como eu já falei, nesse campo aí do desprezo, do boicote, da rejeição. Naquela época não, naquela época, embora eu até volto atrás aqui, que isto no Brasil, né? No Brasil ainda não acontece esse tipo de coisa, mas lá fora já está acontecendo perseguições, como no passado, em que as pessoas estão pagando com a própria vida pela sua fé. No Brasil, por enquanto, ainda fica naquela ameaça, né? Naquele tom de ameaça, né? Mas lá fora já está acontecendo isso, né? E naquela época era dessa forma. Então Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele traz aí esta palavra de conforto, e ele traz aí realidades, né? O que ele vai dizer? Olha, primeiro, confortar aqueles que perderam os seus entes queridos, que já partiram, né? Mas partiram salvos. Quando a Bíblia fala que dormem em Cristo, o dormir aqui não é esse sono que eu e você daqui a pouco nós vamos desfrutar, não. O dormir aqui, a linguagem dormir aqui dentro desse texto é a morte. Lembra quando Lázaro morreu? E Jesus falou para os seus discípulos que Lázaro estava dormindo. E aí até alguns discípulos começam a falar assim, se ele está dormindo, então daqui a pouco ele vai despertar. Jesus fala, não, Jesus foi bem claro com ele está morto. A linguagem aqui dormindo é morte. Então Paulo está dizendo, aqueles que dormiram em Cristo, que dormem já no Senhor, eles viverão novamente. Quando isso acontecerá? Quando Jesus retornar a essa terra. Isto é fato real? Sim. Ele virá novamente a essa terra. Não para ser crucificado, não mais para poder pagar o salário do pecado novamente pelo ser humano, não. Ele vai vir novamente agora, e agora ele vem em grande glória e poder, como o hino que nós cantamos, e ele vem buscar aqueles que acreditaram nele, aqueles que creram no seu evangelho, e aqueles que guardaram e guardam fielmente a palavra do Senhor. Não estou falando aqui de perfeição. O homem sempre vai ser imperfeito. Erros sempre nós vamos cometer. Mas não estou falando isso. Eu estou falando isso é que hoje mesmo eu usei uma linguagem. Errar é humano, permanecer no erro é burrice, né? Errar é humano. O homem erra porque, infelizmente, a sua índole, a sua natureza pecaminosa leva ele a errar. Mas, uma vez, e é por isso que o evangelho é pregado, para trazer ao homem a conscientização do que ele é pecador, ele erra, mas Deus dá para ele uma oportunidade de poder obter uma regeneração. E isso só vem através do Senhor Jesus Cristo, do seu evangelho. Então Paulo está dizendo, aqueles que dormiram no Senhor, quando Jesus voltar, né, quando Jesus retornar, essas pessoas vão ressuscitar. Inclusive o próprio Jesus, o que ele falou? Ele é a ressurreição e a vida. Jesus não ressuscitou, inclusive na realidade, né, o ápice
da, da, da salvação é justamente a ressurreição de Jesus Cristo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, né, não teria nenhum valor, não teria nenhuma condição de salvação ou certeza de vida eterna, de vida após a morte, se ele não tivesse ressuscitado. Então, ele ressuscitou justamente para mostrar que haverá vida após a morte. E é lógico que essa vida, no sentido amplo da palavra, no que nós estamos dizendo, só nele. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá. E eu, na realidade, ele vai dizer: quem crê em mim, eu o ressuscitarei no último dia. Então, Paulo está trazendo um alento ao coração daqueles irmãos ali que já tinham perdido pessoas, entes queridos, e de repentemente, até em meio a esta perseguição sangrenta, né, que se acontecia na época, Paulo está trazendo um consolo ao coração daquelas pessoas. E depois ele continua: e nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que morreram, né? Mas ele vai dizer que, e isto aí é o grande evento que a igreja está esperando, né? A igreja em todo o tempo ela espera isso. E é lógico que a gente está dentro de um contexto que Jesus, que a própria palavra de Deus vai nos dizer que um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos para Deus é como um dia. Então ele não falou o dia, a hora que ele virá, mas ele deixou aí, logicamente, quem estuda escatologia vai entender que ele deixou sinais, né, para a gente pudesse entender, né, a proximidade desse dia glorioso. Mas ele vai dizer: e quando isso acontecer, né, nós seremos arrebatados. Arrebatamento o sentido de arrebatamento é tirar depressa, é tirar rápido, arrebatou. E também o sentido é arrebatar para levar para alguém ou para algum lugar, né? E a Bíblia é bem clara: seremos arrebatados e estaremos com o Senhor nas nuvens e estaremos com Ele para sempre. Para sempre. Lembra do ladrão na cruz? Qual foi a palavra de Jesus para ele? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então, é uma palavra gloriosa. Esta é a viva esperança que a igreja do Senhor Jesus ela tem na terra, e por esta viva esperança nós andamos, por essa viva esperança nós aceitamos, nós podemos se dizer, compreendemos e aceitamos esta perseguição, né, que como cristão, como crentes em Jesus Cristo nós passamos, né, porque nós temos essa viva esperança. E quem, como eu já falei, quem prometeu isso não foi o homem, quem prometeu foi o Senhor. E ele não mente, a palavra dele não falha, e nós entendemos que assim vai ocorrer. O dia e a hora não sabemos, mas o momento, segundo a própria Escritura nos revela, está muito próximo disso acontecer. Né? Se quem, como eu já falei aqui, estuda escatologia, vai compreender isso, né, a partir do momento, até a partir de Mateus, capítulo de número 24. E ali há um contexto, né, amplo ali do que nós estamos vivendo hoje, né, de alguns sinais que estão aí em evidência, como peste, por exemplo, a peste, por exemplo, e outras coisas, né, e tantas outras coisas, né, por aí. Mas, como eu já falei, é um estudo mais profundo, né? Quando a gente entra para o lado da escatologia, é um estudo mais profundo, e logicamente que 5 minutos aqui, 10 minutos, meia hora, não tem como a gente tratar desse assunto, né? Nós tratamos disso aqui na igreja,
né, com uma hora, 2 horas da gente poder começar a entrar dentro desses assuntos. Mas eu deixo aqui para você nesta noite, e que se você também quiser ter esta viva esperança que a igreja do Senhor Jesus tem, a oportunidade é agora. Você está me ouvindo, você já ouviu falar de Jesus Cristo, você pode fazer como Zaqueu, né? Você pode fazer como Zaqueu. Mas Zaqueu tomou uma atitude, né? Zaqueu não ficou escondido, Zaqueu não ficou em cima da árvore para sempre, ele desceu para encontrar com o Senhor Jesus. Então quem tem que vir ao encontro, quem tem que descer para encontrar com Jesus é você. Mas descer do que, pastor? Muitas das vezes, né? O orgulho, muitas das vezes não, o orgulho sempre é um empecilho para o homem vir buscar o Senhor Jesus Cristo. O orgulho, né? O orgulho. Mas, como eu já falei, quando o homem perecer, isto fisicamente aqui, o orgulho vai com ele, né? O orgulho vai com ele. E lá no inferno, o orgulho vai desaparecer, né? Mas, então, Zaqueu, ele venceu o orgulho, porque Zaqueu era um camarada rico, Zaqueu era uma pessoa de fama, Zaqueu era um camarada conceituado dentro da sociedade. E às vezes, como eu já falei aqui do orgulho, muitos pensam que por ter uma posição, por ter um prestígio, por ter, até mesmo ter bens financeiros, que se entrar dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, ou parar em algum lugar para ouvir a palavra de Deus, aquilo ali é humilhação para ele, né? Humilhação é aquele grande dia que a Bíblia diz que todo joelho vai ter que dobrar diante do Senhor Jesus Cristo, confessar com a língua que Ele é o Senhor, mas não receber outra coisa a não ser assim, ó, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. Isso é uma realidade, isso é bíblico, isso é a Bíblia que diz, né? Então, assim, Zaqueu foi sábio. Zaqueu, ele não deixou que o orgulho, que a sua fama, que a sua riqueza, que nem mesmo os seus amigos, supostos amigos, tirasse dele o algo mais maravilhoso que ele pôde receber na vida, que foi encontrar com o Senhor Jesus Cristo. E aí a Bíblia diz que quando ele encontra com o Senhor Jesus Cristo, ele recebe Jesus com alegria. A vida de Zaqueu não foi a mesma, como a vida de muitos não tem sido a mesma, de milhões, de milhares não tem sido a mesma, quando encontra com o Senhor Jesus Cristo. Aí a gente vai ver que as coisas desse mundo são nada comparado àquilo que Deus tem para nos oferecer. E que, até porque, que as coisas desse mundo passam. As coisas aqui passam. Mas as que o Senhor promete e Ele garante para nós, elas nunca passarão, né? Então eu deixo aqui esta palavra para o seu coração, que você possa meditar nessas coisas, né? Procure conhecer quem é o Senhor Jesus Cristo. Só vai conhecer isso através das Escrituras Sagradas, através dos Evangelhos, né? Através dos Evangelhos, através das cartas de Paulo, de Pedro, de João, né? E com certeza depois você mesmo vai poder testificar o quão maravilhoso é o Senhor Jesus. Então eu deixo aqui esta palavra e até uma outra oportunidade, né? Se assim o Senhor nos permitir, que Deus abençoe a todos aí, em nome do Senhor Jesus, e tenham todos uma boa noite na presença do Senhor.